Daqui a 9 meses, essas cenas se repetem. Filas, urna eletrônica e o exercício da democracia. Até lá, teremos a disputa de cerca de 400 mil candidatos concorrendo ao cargo de prefeito e vereador em todo o país. E para a Justiça, o processo eleitoral já começou. Aqui é a sede da Justiça Eleitoral. Por aqui passam todas as decisões referentes às eleições deste ano. E as regras para esse pleito já estão em vigor. As empresas que fazem pesquisa de opinião pública com candidatos são obrigadas a registrar o conteúdo junto ao TRE. Também prefeitura e governo estão proibidos de distribuir bens, valores ou benefícios para a população, exceto em caso de calamidade pública. Essas e outras medidas são para dar mais clareza ao processo eleitoral e garantir uma disputa igualitária entre os candidatos. Convidamos 2 especialistas para analisar o atual cenário político de Rondônia. Carlos Esperança, colunista do jornal Diário da Amazônia, e Leivinha Oliveira, editor de política do jornal O Estadão do Norte. Ambos analisam o estrago causado pela Operação Termópilas do Ministério Público e da Polícia Federal nas eleições municipais. Os chamados fichas limpas entram com uma ampla vantagem em cima dos políticos já tradicionais e dos partidos mais desgastados. Por exemplo, a base estadual em Rondônia leva desvantagem nas eleições municipais, porque justamente partidos como o PMDB, o próprio PT teve escândalo com a sua presidente regional, então são partidos que terão problemas, assim, nas eleições de 2012. Nessa operação, nesses escândalos assim, eu acho que o mais prejudicado foi o PT. O PT que já vinha trabalhando o nome da deputada Epifânia já há algum tempo, e aconteceu o que aconteceu agora, o prefeito vai ter que correr atrás. Leivinha explica que o eleitor está mais politizado. Para ele, o cidadão está atento, principalmente depois dos últimos escândalos de corrupção. O eleitor, ele procurando saber mais informações, ele procurando os portais de transparência da Assembleia, do governo, ler noticiário político, sempre interessado em saber o que está fazendo aquela pessoa que ele colocou lá há 4 anos atrás. Carlos acredita que o projeto Ficha Limpa vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal antes da eleição. O povo brasileiro quer que o Ficha Limpa funcione para valer, né? Mas como se pratica muito a moralidade pela metade nesse país, tudo é possível. Mas eu acredito que é possível, desde que o Congresso Nacional decida por isso, que haja um ficha limpa integral. Sobre a eleição em Porto Velho, Carlos Esperança afirma que os partidos de oposição devem levar vantagem nas urnas. Inclusive é o caso de Porto Velho. Aqui um partido de oposição deve ganhar as eleições municipais. PT e PMDB já fizeram alianças em outros mandatos. Nesse mesmo mandato o PMDB já fez parte do governo. E eu não descarto até pelos nomes que estão sendo lançados, aí eu acho que uma composição entre esses 2 partidos. Temos aí o deputado Lindomar Gasson, que é uma outra referência, né? Temos aí Miguel de Souza também, que é um homem, Expedito Júnior, essa aliança, esse chapão, como a gente chama aqui. Eu acho que vai ficar nesses 2 polos mesmo, PMDB, PT, PV, PR, PSDB, que é o lado lá da oposição. Sobre as principais lideranças, ambos não descartam a influência de Confúcio Moura, Ivo Cassol, Roberto Sobrinho, Assir Gurgax, Valdir Halpe e Newton Capixaba nas eleições municipais. O primeiro turno está marcado para 7 de outubro e o segundo turno no dia 28. Até lá, o eleitor tem tempo para analisar a estratégia de cada candidato nesse verdadeiro tabuleiro chamado eleição. Aqui é a Prefeitura de Porto Velho, onde são tomadas as decisões que mexem com a vida dos moradores da capital. Capital, inclusive, que recebe os maiores investimentos, tem a maior arrecadação e os maiores problemas. Nos próximos meses, começa a disputa para ver quem vai administrar essa e outras 51 prefeituras em todo o estado. As peças já estão no tabuleiro e os candidatos começam a definir suas estratégias, mas é o eleitor quem vai decidir quem vence esse jogo, quem vai fazer o checkmate final.